macropolítica. Então, na macropolítica, a gente pode discutir. Ó, o Monark é a favor da privatização de determinado setor, o Rogério é contra. E nós vamos discutir, vamos colocar isso para a sociedade vai decidir nos processos de deliberação convencionados. Mas isso não é realmente a polarização. Mas, né? teoricamente, é a polarização política. Essa é uma polarização... Mas essa é a polarização de um quesito. Não, mas não é a lacração. É contra a lacração. Essa coisa do ladrão, genocida, taxista... o PT acabou com o Brasil, o Bolsonaro é bandido, isso aí precisa acabar. Então, o problema da polarização, na minha visão, não é nas questões micro, tipo, pegar uma questão e tá polarizado. Isso eu acho que é natural que aconteça, porque... A polarização é guerra híbrida, mano. Então, o problema é que só tem dois lados. É tipo, um mundo, um universo tão complexo quanto o nosso, que existem milhares de coisas que a gente nem sabe, que não sabe, e nem sabe que sabe também, e... o mundo vai ter apenas duas opções, dois caminhos para seguir, ou é a direita ou é a esquerda. E isso a ideia de neocons contra comunistas, imaginários aí que sejam dos lados aí é que se propõe. Tipo, a história Trump, Biden, o Orbán, Salvini... É segmentar as possibilidades de pensamento em apenas dois, isso que é o problema. Então eu vou contar uma coisa para você que eu contei numa live que eu fiz recentemente lá no Quinto Elemento. Tem uma parede na esquina da Faria Lima com a Tabapuã. Não sei se você consegue visualizar. Faria Lima com Tabapuã aí no Itaim. Eu não saio muito de casa. Vamos supor. Tabapuã. Eu tô quase para dizer que bem que você faz. Você tá na Tabapuã, subindo a Tabapuã, atravessando a Faria Lima, já atravessando a Faria Lima do lado direito. Tem uma parede ali que eu assisti durante o governo Dilma, o mesmo display. O fundo é amarelo, as letras em preto. Umas colagens. Fora PT, Dilma corrupta, Lula ladrão, Lula na cadeia. Aí caiu a Dilma, Temer golpista, nas mesmas letras, com o mesmo fundo, a mesma colagem. E agora foram as mesmas pessoas. O Brasil piorou. Agora está escrito assim, o Brasil piorou. Aí tem a foto do Bolsonaro com a máscara nos olhos, Bolsonaro genocida. Está na mesma parede. Então, quem tem a memória histórica, né, naturalmente não vai dar para resgatar isso no tempo das situações anteriores. Se pá, tem fotos aí na internet. Talvez. Eu coloquei isso no Quinto Elemento. Eu disse, olha, existem grupos, que a gente não pode determinar quem sejam esses grupos ou quais são, a gente imagina, mas é difícil, é complicado falar, que trabalham deliberadamente para a polarização da sociedade brasileira, cujo objetivo é dividir o Brasil para a velha máxima do divide et impera. Profissionais que utilizam de massas de ressentidos e desorientados, volta na entrevista do Gaddafi em 2011 para Cristiane Amanpour, que são brasileiros. Aí você vai falar, mas não tem brasileiro que quer linchar o fulano, o ciclano, o beltrano, que quer matar, se tivesse a oportunidade, talvez até o fizesse, o que é um absurdo, né? Porque aí é verdadeiramente anticivilizado. Mas totalmente, eles só não fazem porque eles não querem ser presos. Mas ou porque as condições não estão dadas para isso, né? Porque Sim. Talvez na Líbia, alguns grupos de líbios, dirigidos por estrangeiros, tenham participado do linchamento do Gaddafi. É bem possível. Tá? Lá você vê gente falando em espanhol, dá para ver naqueles vídeos horrorosos que foram veiculados. Sim, você vê que tem são gente bem grotescos. Gente falando em espanhol, tem gente falando em francês, enfim, tem uma coisa toda que dá para ver nitidamente que houve ação de inteligência ali paralelamente. E esses setores que não estão interessados que o Brasil seja um país pujante, soberano, independente, muito provavelmente sejam os responsáveis por esse tipo de ação. Um lugar onde você vê uma colagem, essa colagem amarela, fundo amarelo com as letras em preto, você vê em outros lugares da cidade também. Então era Lula ladrão, Lula na cadeia, alçaram Sérgio Moro à condição de herói nacional, Temer golpista, Bolsonaro genocida. Quer dizer, então eles não estão alinhados ideologicamente com uma corrente ou com outra. Eles estão alinhados à discórdia, ao caos. Exatamente, são promotores do caos e da discórdia. Eu chamo de maidaneiros. São maidaneiros brasileiros. Por que maidaneiro? Maidaneiros, porque o Maidan de 2014 na Ucrânia foi esse sentimento de desordem generalizada. Entendi. Um sentimento antipolítica, mas um sentimento antipolítica que não propunha uma saída, que não propunha uma construção de uma identidade nacional, que propunha uma vinculação total da Ucrânia à mercê dos interesses de Washington e Londres. Washington e Londres, no próprio governo Zelensky, de forma clara, os ucranianos estão organizando uma ofensiva, uma contraofensiva em Kherson. Já tiveram 3 ou 4 levas de contraofensiva. E nessas levas de contraofensiva, de maneira reiterada, os russos dizem, e algumas fontes ucranianas também dizem, que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha ajudam a dirigir essas contraofensivas. Então o governo do Zelensky é dirigido pelo Ocidente.
O Maidan é a supressão da soberania ucraniana. O Maidan não é a libertação da corrupção na Ucrânia, a libertação do sentimento antinacional. Ao contrário, emula, finge. Tá? A mesma coisa que eu pegar a bandeira do Brasil e falar Brasil, 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 sou brasileiro, tô com... mas na realidade eu estou trabalhando contra o interesse do Brasil. Tá? Para mim foi isso que aconteceu. Por isso que eu chamo de maidaneiros. Eu acho que esse sentimento antinacional ele foi muito colocado, muito repercutido e, infelizmente, para mim é tido e havido de uma forma pouco clara pela maioria da população.